Num gesto de trégua na guerra comercial, a China isenta de tarifas parte das importações de soja e de carne de porco dos Estados Unidos. A medida vem há pouco mais de uma semana antes da entrada em vigor de tarifas de 15% impostas pelo governo Donald Trump a exportações chinesas no valor anual de 160 bilhões de dólares, mais de 660 bilhões de reais. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira na China com o objetivo de acelerar as negociações de um acordo preliminar, depois que Trump falou que talvez só seja possível chegar a um acordo entre as duas maiores economias do mundo depois das eleições americanas de 2020. A Comissão de Tarifas de Importação do Conselho de Estado da China comunicou em pequena nota que parte das compras dos dois produtos não estarão sujeitas às tarifas punitivas adotadas em retaliação aos tarifaços de Trump, que deflagraram a guerra comercial. O tarifaço de 15% anunciado por Trump deveria entrar em vigor em 15 de dezembro. Em entrevista coletiva ontem em Beijing, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Gao Feng, declarou que se os dois países chegarem a um acordo preliminar, as tarifas devem ser reduzidas apropriadamente. A China impôs tarifas de 25% sobre as exportações de soja e carne de porco dos Estados Unidos em julho do ano passado. Foi uma resposta aos primeiros tarifaços de Trump, feitos sob a alegação de que empresas americanas operando na China eram obrigadas a entregar os segredos tecnológicos. A retaliação chinesa visou diretamente aos produtores rurais dos Estados Unidos, uma base eleitoral importante do Partido Republicano e de Trump, decisiva para a reeleição do presidente em 2020. Ao mesmo tempo, a China aumentou as importações de soja do Brasil e da Argentina, concorrentes diretos dos Estados Unidos neste mercado. No início da semana, Trump ameaçou reimpor tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio importados do Brasil e da Argentina. O falso pretexto é que esses países manipularam o câmbio e desvalorizaram suas moedas para exportar mais e importar menos. E a produção chinesa de soja cresceu 13% com os incentivos aos agricultores locais para enfrentar a guerra comercial de Trump. A isenção de tarifas anunciada hoje serve para aumentar a confiança dos fazendeiros e da agroindústria dos Estados Unidos, observou Liu Weidong, especialista nas relações entre os dois países na Academia de Ciências Sociais da China. É um gesto chinês para manter as negociações em andamento neste momento de grande incerteza sobre as chances de um acordo mais amplo. Trump falou em só fazer acordo depois das eleições e o governo chinês não tem um prazo limite. Em meio à estagnação nas negociações comerciais, Trump sancionou 2 leis aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos, tendo em vista os abusos de poder do regime comunista chinês, a Lei de Democracia e Direitos Humanos em Hong Kong, em apoio às manifestações pela liberdade e a democracia no território, e outras censurando o tratamento aos muçulmanos na província de Xinjiang, onde há 1 milhão de pessoas em centros e campos de reeducação. Entre as exigências dos Estados Unidos está o aumento da compra pela China de produtos agrícolas americanos. Beijing rejeita a imposição de cotas, entende que os negócios devem ser feitos com base na demanda, na lei da oferta e da procura. Por causa de uma epidemia de febre suína africana, a China matou neste ano mais de 1 milhão de porcos, de um rebanho total estimado em 350 milhões de porcos. Na semana passada, os estoques de soja da China caíram a um recorde baixa de 4 bilhões de toneladas, de acordo com o Centro Nacional de Informação sobre Grãos e Óleo, citado pelo jornal The South China Morning Post, editado em Hong Kong. Com a febre suína e a menor demanda da aquacultura durante o inverno, a procura por farelo de soja diminuiu. Desde 2017, as importações de soja americana pela China caíram 90%, com benefício para o Brasil e a Argentina, competidores dos Estados Unidos. Não admira que Trump esteja irritado. A safra de soja do Brasil neste ano deve ser 27% maior do que a americana, mas a culpa é mais de Trump do que de qualquer outra pessoa. Em setembro, pela primeira vez, a China abriu seu mercado ao farelo de soja importado da Argentina.
Enquanto as duas maiores economias do mundo se bicam, de modo geral a economia internacional perde, mas surgem oportunidades. E o conflito entre Estados Unidos e China é uma competição estratégica, econômica, científica, tecnológica e militar pela supremacia mundial, que será o elemento predominante nas relações internacionais nas próximas décadas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.